Primeiro, bem-vindo todo mundo. Segundo, obrigada por terem organizado isso. Eu seria incapaz de organizar isso aqui, porque está uma loucura. Eu sou a Luciana Nunziata, eu trabalho na Casa Causa, sou uma das sócias, e a gente está há 5 anos nessa jornada de trabalhar com aquilo que as pessoas chamam de lixo, o que, na verdade, não é lixo, é riqueza, é resíduo, é material que é resultado da nossa intervenção no mundo e precisa ser cuidado para circular da forma mais responsável possível onde a gente vive, né? O lixo é um problema gigantesco, a gente gera por dia em São Paulo, na cidade de São Paulo, 20 mil toneladas. Para vocês terem uma ideia, se a gente enchesse caminhões compactadores com o lixo da cidade de São Paulo, em 20 dias a gente chegava no Rio de Janeiro pela Dutra. Então, é esse volume de lixo que a gente gera, né? E isso é feito porque a gente não, a humanidade não conseguiu ainda construir uma capacidade de retornar para os circuitos produtivos e biológicos aquilo que ela utiliza para a sua própria vida, né? Então, a Semana Lixo Zero, ela é promovida pelo Instituto Lixo Zero Brasil em 130 cidades brasileiras, nesse ano mais do que 130. Cada ano está crescendo. Em São Paulo são 80 atividades esse ano, acho que são tipo 78, é um número assim. Então, é bastante gente se mexendo, mesmo no meio da pandemia, para isso acontecer, né? E a gente, enfim, é tudo feito por voluntários, a semana é toda de programação gratuita, e é uma loucura. Assim, é muito trabalho. Mas é também um momento em que todo mundo que trabalha com esse assunto para e troca, que eu acho que é mega, mega importante. Essa conversa sobre resíduos nas artes, ela começou com o Léo, mas em separado também, quase em paralelo com a Teira. Foi aí que eu fiz o match dos dois. Tá engraçado porque eles, na minha tela, eles aparecem lado a lado, então eu posso fazer assim que eles já se juntam. Então, tinha do lado do Léo esse olhar para falar, nossa, olha o que está acontecendo, olha a consequência do meu trabalho, e a Teira, com a experiência dela, né, da N+1, que está aqui o Daniel também, com essa experiência com espaços expositivos e tal, de olhar e falar, bom, mas para onde vai tudo isso? Todas essas paredes, todos esses materiais construtivos, tudo que os artistas usam, não é possível, né? E a gente acabou, então, evoluindo nessa conversa, a partir também de um chamamento de algumas figuras internacionais aí da arte, que depois o Daniel pode falar, que também começaram a levantar essa bola. Eu, pessoalmente, trabalhei com artes plásticas um tempo, tive essa passagem por esse mundo das artes, então, para mim, é bem caro, né, assim, na minha vida. Tive ateliê, produzi, eu fazia a coisa mais tóxica do mundo, porque eu trabalhava com lixo e resina, então eu fazia, tipo, eu era um desastre ecológico personificado, mas eu não estou mais trabalhando com isso. E aí, assim, eu acho essa conversa super importante, porque eu vejo as artes, de forma geral, como precursoras, né? Um dos livros mais lindos que eu li na minha vida é um livro que chama Arte e Física, e esse cara, ele marca um ponto que é a arte sempre antecipa o que a ciência vai depois descobrir e a sociedade vai sedimentar. E nessa parte, e relacionando aos resíduos, eu, infelizmente, hoje não vejo isso. Então, eu acho que é um movimento que talvez a gente precise provocar, né? E aí, enquanto a gente estava falando da live... primeiro, tem que fazer o jabá, peraí. A Semana Lixo Zero, ela é promovida, então, em São Paulo, pelo Instituto Lixo Zero Brasil, pela Casa Causa, e também pela ABRAPS, que é a Associação Brasileira de Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável, que é um super ponto de encontro para todo mundo que trabalha com isso, um monte de cursos, é bem legal. Ela tem o apoio do Instituto Muda, que é um instituto muito interessante que faz coleta de resíduos em condomínios, e ela tem o apoio de mídia do portal eCycle, que para quem trabalha com isso, o portal eCycle é uma consulta obrigatória, é o maior portal de conteúdo que a gente tem sobre esse assunto.
E aí o que eu ia falar, assim, só para entrar nessa área das artes, né? Quando a gente começou a falar que ia ter a live e tal, eu falei, eu vou voltar e vou ler sobre o Kurt Schwitters, sobre a Meersbau, né? Que é essa, eu não sei se todo mundo conhece, mas esse artista, ele teve essa casa que era toda feita e em cima, né, de trechos e coisas de resíduos que ele colecionava e onde ele guardava resíduos dos amigos. Então, você tinha nichos que eram coisas de resíduos que eles tinham recebido dos amigos, e ele, então, fechava um nicho para cada pessoa, um pouco como se fosse a tumba dos faraós, né? E ele ia fechando, e essa casa, então, ia tomando essas formas e esses nichos iam avançando para dentro da casa. Depois ele teve que abrir os outros andares da casa, fez, então, para cima, né, onde eram os quartos, teve que abrir o teto e tal. E eu sinto hoje que essa situação dos resíduos é um pouco como essa Meersbau. A gente daqui a pouco não cabe, porque tem tantos compartimentos e você fica assim, sabe? Eu me sinto um pouco assim, é um assunto sufocante, por um lado, porque você tem essa situação de saturação, né? Por outro lado, ele é muito criativo, porque dá para fazer tantas coisas com os resíduos, né? Então, eu lembrei dessa situação, porque eu, mesmo trabalhando com resíduos e numa perspectiva, vamos dizer, luminosa, né, de falar, não, tem jeito, dá para fazer coisas, muitas vezes eu me sinto assim, um pouco, sabe, sendo engolida por essa mesbal de resíduos e coisas que estão em cima de mim. Então, para mim é um assunto super relevante, eu espero que a gente tenha uma boa conversa e eu vou abrir para vocês, enfim, é isso, estou aqui para aprender também. Beleza, Lu, obrigado aí pelo convite, obrigado por ser também essa parceira que também me deu bastante informação interessante que eu consegui processar e ir conectando com o meu processo. E fazer a ponte também com a Tera e o Daniel, que hoje também são parceiros aí para seguir pensando o projeto. Que, enfim, eu vou ser breve, né, para que cada um possa trazer aqui, também agradecer ao Rodrigo, claro, o Lucas, quem estiver aqui, porque, em definitiva, agora é um momento, depois do mapeamento que eu fiz desse projeto LIX, é um momento de ampliar a perspectiva desse problema, né? Eu coloquei alguns desafios que me atravessaram, as perguntas que eu me fiz, né? Que é um projeto que, na verdade, surge de perguntas, né? Surge do meu trabalho como artista, como designer, como cenógrafo. Eu fui vendo os desastres, né? As pequenas tragédias ecológicas, né? Que uso esse nome um pouco como uma provocação, mas ao mesmo tempo são pequenas tragédias que, quando se vão acumulando, viram uma grande tragédia que é um aterro sanitário, por exemplo. Né? Quando algo deixa de ser um resíduo que possa ser reaproveitado, para se tornar um rejeito, para se tornar um material composto e reciclável, que é uma coisa tóxica, né? Então, isso eu comecei a observar para esse tipo de situações. E como eu, antes de ser artista, designer ou cenógrafo, eu sou um construtor, né? Eu gosto de construir, eu gosto de executar, eu gosto de pesquisar os materiais, conversar com eles. Enfim, eu, nessa conversa com os materiais, fui vendo o descuido, o próprio descuido que eu tinha com isso. E, em definitiva, os materiais vêm da terra, e essa riqueza que a gente tem de alumínio, de madeira, de papel, de tecido, toda essa maravilha que a natureza é capaz de criar, e a gente é capaz de processar e transmutar e criar materiais fantásticos. Se a gente não cuida desses processos, esses materiais podem ir se esgotando, ou tem um nível tal de toxicidade que se empobrece essa riqueza que a gente tem disponível. E a partir dessas perguntas e dessas inquietações, eu acabei decidindo mapear isso de uma forma mais organizada. Primeiro era aquela questão de, né, o que vem, que tem como de começar a observar. Aí comecei a anotar, a fotografar. Estava fazendo uma residência na Casa das Caldeiras e aí comecei a mapear meu processo com mais precisão, com mais atenção, né?
E nesse momento eu comecei a ler um livro também bem interessante, esse livro aqui, O Design de Culturas Regenerativas, do Daniel Gold, que ele fala sobre que a sustentabilidade, não nada mais, sustentar o quê? A gente precisa criar processos que sejam capazes de regenerar a vida e as relações em todas as camadas que a vida tem, não só na questão do lixo, sino nas relações sociais, enfim, econômicas. E aí, eu estava nesse mapeamento do meu processo, também como construtor e como cenógrafo também, em exposições, eu via, às vezes, os resíduos enormes de uma exposição também que tinha, também por um vetor que é a falta de tempo, né? A qualidade do tempo para criar estratégias materiais, para não estar pensando só em resolver uma imagem, uma performance estética bonita, mas sem pensar em que efeitos materiais tem tudo isso. E isso, claro, no contexto que a gente às vezes trabalha, não temos tempo para desenvolver isso. Eu comecei a aplicar algumas práticas, mas eu, enfim, senti que era muito pequeno. E aí, quando chegou a pandemia, enfim, se abriu uma outra qualidade de tempo ali, que todos, né, tivemos a oportunidade de pensar, e bom, agora temos tempo para quê? Enfim, comecei a arrumar o ateliê, algo básico, né? Arrumar aí as coisas, materiais. E essas amostras que eu tinha juntado, comecei a fotografar elas e comecei a descrever um pouco que material era esse, né? Porque às vezes a gente tem uma visão um pouco fragmentada da matéria, né? A gente pensa, por exemplo, uma tábua envernizada. Nós falamos por exemplo, para fazer uma mesa. Mas essa é uma visão que, na verdade, essa tábua é um pedaço de árvore que a gente coloca um monte de petróleo nela. Na verdade, é isso que está acontecendo. A gente está intoxicando essa madeira com petróleo, quando talvez não é necessário colocar um verniz numa madeira. Por exemplo, as culturas da terra, culturas ancestrais, entendem muito bem que uma mesa não é uma mesa. Uma mesa é uma árvore em posição horizontal que serve de apoio. E, por enquanto, é uma mesa. Mas, se ela é cuidada como material, pode se tornar terra de novo, pode se tornar árvore de novo. Então, esse livro aqui do Daniel Gold, ele fala muito sobre esse entendimento, né, da questão sistêmica, da complexidade, e, bom, comecei então, a investigar isso um pouco mais, comecei a organizar essas amostras, que deu em um projeto que se chama Espelhismo, que está também no site do Projeto Lix, que vou rapidamente compartilhar, só para mostrar ele rapidinho. Aqui. Pues essa mostra, coisas simples, sabe? O que fazer com, por exemplo, um pincel com gesso e pintura que eu esqueci, umas luvas de latex cheias de tinta, coisas assim, um pano de algodão cheio de graxa, enfim, coisas tão simples. E que eu comecei a me perguntar e eu não sabia o que fazer com isso. E eu, que tenho uma certa experiência no uso de materiais, eu me senti muito ignorante, falei, meu, não sei o que fazer. Aí, vou começar a fazer esse mapeamento, a fazer esses descritivos, e vou começar a pesquisar quais são as possibilidades desse tipo de descarte. Aí, bom, também, de novo, nessa conversa com a Lu, fui mapeando links na internet, fomos organizando uma página dentro do site que se chama, bom, essas são as amostras do projeto Espelhismo, né, que de alguma maneira também a palavra espelhismo é um pouco uma brincadeira e uma provocação sobre como a gente tem uma relação ilusória com o lixo, né? Porque a gente deixa o lixo numa sacola, muitas vezes essa sacola depois sai para um espaço de um condomínio ou sai para a calçada, e no outro dia esse lixo não está mais. E a gente acredita que esse lixo sumiu e desapareceu. Esse lixo simplesmente está sendo deslocado para alguma outra terra. Então, para mim, há uma coisa ilusória que a gente tem ainda com o lixo, com a matéria, como a gente lida com a matéria. Por isso, eu chamei ele de espelhismo. E aí, criei esse link também, que se chama O que fazer, que são as primeiras tentativas de que esse mapeamento também possa acolher e aglutinar algumas possibilidades, né? Para a gente fazer alguma coisa com um descarte um pouco mais inteligente e mais adequado. E aqui estou colocando uma série de links e de possibilidades para quem tiver interesse em fazer esse tipo de prática, esse tipo de procedimento que possa ter um impacto menor.
Enfim, essa aqui é a plataforma Leaks. Hoje também eu queria falar um pouco. Eu cheguei a um estágio que fiz esse mapeamento. Como falei, hoje é um momento de trazer novas perspectivas. Por isso eu também criei hoje uma convocatória que estamos aqui, que estou compartilhando, e que queria que cada um, à sua maneira, pudesse colaborar. E essa convocatória vai ficar aberta agora. Não tem um tempo definido, isso para fechar, porque a ideia de trazer essas outras perspectivas, essas outras histórias, desafios, o que cada artista, ou cada produtor, ou cada interessado nesse tema possa trazer e ser contribuição para a gente ir descobrindo alguns vetores, né? algumas questões que possam nos ajudar a ter mais atenção e cuidado sobre esses processos materiais, sobre esses que os resíduos não virem rejeito, né? E tem coisas muito simples, né? Como, por exemplo, a gente contatar a rede de catadores do Cata Aqui, que são pessoas que estão aí fazendo um trabalho fantástico na cidade, de coleta seletiva, e colaborar com eles, e eles colaboram com os espaços de trabalho. Enfim, tem o Recicla Sampa, o e-cycle, como falou a Lu. Enfim, tem várias iniciativas. E a ideia esse segundo estágio do mapeamento é encontrar algumas respostas, né? Algumas respostas que sabemos que serão sempre transitórias, né? Sempre servirão para um tempo, né? As novas perguntas virão, mas pelo menos criar algumas ferramentas para a gente poder ter um procedimento e práticas mais saudáveis, né, com relação aos processos materiais no meio ambiente da arte. Basicamente, o que eu tinha para apresentar é isso. Queria ser breve, porque o projeto Leaks, em definitiva, está online. Então, quem quiser entrar pode saber um pouco mais sobre o projeto. Eu aqui no final daqui a pouco, no final da nossa conversa, vou colocar aí no chat os links do projeto, da convocatória e o e-mail do projeto para quem quiser saber um pouco mais e colaborar e ser contribuição. Estou disponível. Mas também queria agora abrir um pouco a conversa, já que temos pouco tempo, para o Daniel, o Lucas e o Rodrigo, para eles também, né, trazerem aí suas histórias de desafios nessa caminhada. É muito inspirador, né? Toda essa trajetória do Léo, assim, enfim, da Luciana, dos dois. E quando o Teira começou esse diálogo lá com a Luciana, a gente também já vinha conversando internamente, eu e ela, na N+1. Nós somos sócios, temos essa produtora que faz exposições e que faz eventos, e a gente já vinha conversando bastante sobre essas questões, assim, de essa produção toda que a gente faz, essas paredes todas que a gente produz em exposições temporárias, e quanto que você traz para dentro de um espaço positivo, quanto que você gera de lixo dentro de uma produção de uma grande exposição como as que a gente faz. E quando chegou Luciana e Léo com toda essa informação, já essa pesquisa, todo esse trabalho já de mapeamento, deu uma luz assim para a gente realmente como nossa missão seria como a gente espalhar isso para o meio das artes. A gente como que está aqui dentro do setor do meio das artes, que fazemos parte disso e, enfim, trabalhamos no dia a dia gerando esse lixo cultural, digamos assim, esse lixo que a cultura gera. Então, qual seria o nosso desafio? Como que isso chegue nas pessoas do meio das artes? Como que essa informação realmente chegue nos artistas? Porque é o que a Luciana falou logo no começo. O meio das artes está muito atrás ainda nessa questão. Apesar de ser tão avante em tantas outras questões, pensamentos às vezes tão mais complexos, metafísica e outras questões que as artes sempre traz com tanta propriedade, enfim, na questão realmente ecológica, na questão da sustentabilidade, a gente ainda está realmente engatinhando. Tive a maioria das instituições totalmente despreocupada com essa questão, salvaguardando o SESC, que tem uma preocupação, mas que mesmo assim
ainda pode fazer muito mais do que faz, uma vez que tem essa consciência. Os outros estão, enfim, restritos a fazer aquela coleta de lixo reciclada, enfim, quando tem as instituições mais poderosas. E Peraí, acho que deu uma parada. éticos, em termos poéticos, ela é muito essa abordagem poética, ela é muito. Acho que eu vou desativar minha câmera para ver se melhora. Então essa abordagem poética, ela ainda é muito rara na produção de artistas. Você tem alguns artistas. Eu acho que o primeiro deles, inclusive, que eu trabalhei, eu ainda estava na Bahia, foi Franz Kreisberg. Eu me aproximei de Kreisberg mais ou menos em 2007, 2008, comecei a fazer visitas ao instituto dele, o Instituto Kreisberg, em Nova Viçosa, e ele foi o primeiro que me alertou para essas questões, dizendo: você sabe qual é a tinta que o pessoal usa para fazer as pinturas deles? E você sabe de onde essa tinta vem? Você sabe para onde essa tinta vai? Você sabe quantos elementos químicos tem na tinta? Eu só uso tinta que eu mando produzir lá em Belo Horizonte, tinta natural que eu extraio da terra, e eu extraio essas tintas de forma natural. Todo o meu trabalho é feito assim. Aí ele tinha uma área no terreno dele, lá em Nova Viçosa, que tinha uma placa na entrada escrito: proibida a entrada de seres humanos. Tinha 30 anos que ele não deixava nenhum ser humano entrar. Então ele comprou, ele e Zanini, nos anos 70, se mudaram para Nova Viçosa, um arquiteto, Zanini, e ele construiu uma casa num pé de árvore, o Kreisberg. Ele morava num grande pé de árvore, enfim, tinha uma casa lá em cima que o Zanini construiu, e ele morava com uma cobra. A cobra morava no telhado dele, a cobra ficava lá, e ele dizia: não, a cobra pode ficar aqui, enfim, a gente já tem uma relação. E era um senhor que vivia para isso. Eu fui para lá, primeira vez que eu fui em Kreisberg, na época eu trabalhava na Secretaria de Cultura da Bahia, e eu fui para os 80 anos dele, e naquele momento eu trabalhava na diretoria de museus. Ele resolveu doar o acervo para o estado da Bahia, porque ele estava percebendo que a morte dele estava chegando. Ele já era bem velho, estava bem frágil, já estava doente naquele período, e era sozinho. E as pessoas começaram a roubar ele, assistentes, ex-assistentes, então começou a ter uma situação realmente muito delicada de segurança. Mas o grande chamado dele sempre foi pela natureza. Ele fez nesse dia, lançou um vídeo chamado O Grito, que está na internet, onde ele tem um manifesto que ele, enfim, escreveu com Pierre Restany lá atrás, falando sobre o grito do Amazonas e trazendo toda essa perspectiva. E desde Kreisberg, é difícil eu encontrar no meio das artes outras vozes que tragam isso. Então, aqui, por exemplo, hoje a gente convidou Rodrigo Braga e convidou Lucas Bambosi e também Bené Fonteles, que em breve estará com a gente, que teve problema de logística, porque são três artistas que, enfim, indireta ou indiretamente ou diretamente, falam sobre isso e que são pontos diferentes da curva no meio das artes, que estão preocupados com essas questões, seja por formação pessoal deles, seja pela própria preocupação poética, enfim, pelo seu modo de vida. São três figuras que artisticamente têm uma produção bem distinta, o também que eu achei bem legal, assim. Enfim, Lucas é um dos pioneiros da tecnologia, da arte e tecnologia aqui no Brasil, é pesquisador, é curador, é um ativista que realmente está na cena artística e que, enfim, é um multiplicador antes de tudo. Eu acho que Lucas tem isso, ele tem isso como uma pessoa que multiplica. Então, ter ele unidos a nós é uma honra muito grande, Lucas, você estar aqui, porque, enfim, além do seu próprio trabalho também, eu me lembro que você até mostrou logo aqui no começo, deu um flash para a gente do seu trabalho com os celulares, que você, com certeza, deve ter se sentido muito incomodado com essa troca de celulares e resolve fazer um trabalho. Esse trabalho foi um trabalho que me impactou muito quando eu vi ele pela primeira vez, um trabalho bem forte, assim, com aquele volume de celulares velhos, antigos e jogados fora, enfim, que você ressignificou todo aquele material. E eu acho que, enfim, é uma pessoa que
pode não só colaborar com a sua poética, mas com a sua política, porque eu acho que é um cara poético e político, e assim como também é Bené e também é Rodrigo. E falando de meu amigo Braga, porque enfim, eu e Braga eu fiz algumas exposições de Rodrigo, fui curador de exposições dele, então a gente tem uma proximidade de ir para a mata juntos. Nós já fomos sozinhos no meio da mata, dormimos no meio da mata e tendo essa experiência do contato com a natureza, que é tão cara para ele, que ele é tão próximo disso, filho de ativistas, nasceu no Amazonas porque os pais estavam lá fazendo pesquisa nos anos 70, no ICMBio, numa casinha lá no meio do Amazonas. Ele, na verdade, era para ser pernambucano, não foi pernambucano por acidente, por esse acidente ecológico, por estar lá na Amazonas, os pais já serem esses ativistas. Então, ele tem, na formação dele, na veia dele, esse olhar já. E é muito provocador a forma como ele retribui isso plasticamente. Eu acho que ele faz uma provocação que vai muito além, às vezes, da percepção primária das pessoas. Isso é que é interessante no trabalho de Rodrigo, que ele aborda esse assunto sem falar disso. E ao mesmo tempo, ele traz a perspectiva do humano, do homem dentro disso. Então, eu acho que é muito interessante e também eu sei que ele também é um multiplicador, ele é um ativista da causa, então ele é uma pessoa que sabe da importância dessa causa para o planeta e que, enfim, hoje ele está na França, então eu também agradeço a Rodrigo de ter se disponibilizado de estar aqui. Ele não está mais morando aqui no Brasil, enfim, foi fazer uma residência no Palais de Tóquio há alguns anos atrás e por lá se namorou e por lá ficou. Então, ele está lá e agora está aqui com a gente. Mas é realmente um grande prazer para a gente da N+1. É uma oportunidade estar do lado de Léo, do lado de Luciana e do lado desses artistas, enfim, e do lado de outras pessoas, com esse intuito. Acho que a gente agora também vai tentar cada vez mais inserir isso no meio das artes, utilizar um pouco das nossas conexões, dos nossos contatos, do nosso conhecimento, e tentar levar esse pensamento para as produções que a gente faz e para o circuito de produção. Eu acho que é aí também que a gente, com nossa capacidade de mobilizar e de trazer pessoas, é assim que a gente pode somar nessa luta e, enfim, por essa causa tão bonita. Então, eu vou abrir também para que, enfim, Lucas e Rodrigo possam dar uma colaborada com a gente. Enfim, Lucas, se você puder começar... enfim, apresentando um pouco, acho que é legal você apresentar um pouco esse seu trabalho e de você falar um pouco do que é que você acha, um pouco dessa experiência também no meio das artes, como você vê isso, o circuito de arte. Você que é um cara que, enfim, Lucas roda muito, ele não, como eu disse, ele também é professor, ele dá cursos, ele está num lado, ele está em outro, ele apesar de estar em Belo Horizonte como sede, digamos assim, Lucas ele tem várias filiais dele mesmo, espalhadas por aí. E aí, então, ele é um cara que realmente muito legal, Lucas, você está aqui. Obrigado. E o microfone. Vou casar para o seu microfone. Abra o seu microfone. Obrigado, Daniel. Fico lisonjeado, de verdade, às vezes a gente tenta ter alguns diálogos nos cruzamentos entre exposições e acaba tendo em circunstâncias como essa, né? É um prazer mesmo estar aqui com a Luciana, Léo Teira, que já conheço, e o Rodrigo, que até já temos um debate em comum, que eu acho que não vai ser o caso hoje, mas a gente participou de um debate na Serrinha que poderia derivar para uma outra questão também. De uma proximidade de abordagem, de pesquisa, que eu fiquei muito satisfeito em ver essa simultaneidade e tal. Nas conversas com o Léo, eu acho que a gente levantou um foco que eu acho que eu vou tentar me manter nele, apesar de que claro, vem outras coisas em mente, né? Durante um tempo, você mencionou aí, Daniel, de ligação com arte e tecnologia, né? De fato,
comecei trabalhando com vídeo no final dos anos 80, começo dos anos 90, mas sempre tive um interesse por todas as outras formas de comunicação que possam ser transformadas em arte. E durante uns 6 anos, 7 anos, na verdade, eu coordenei um festival. Eu vou compartilhar minha tela aqui, porque eu acho que ajuda aqui na minha explicação. Tá? Eu coordenei um festival em Belo Horizonte, que começou em Belo Horizonte, mas ele teve desdobramentos, teve outras versões em outras capitais, mas que ele era sobre uma ideia de enfrentar a emergência do celular como uma possibilidade de se orientar o pensamento do celular em direção à arte. De início, o audiovisual, a câmera embutida no celular, as telas, né? Depois a gente viu que a conectividade era um caminho, né? Surgiu o Arte.mov. Tive outras conexões com outros festivais também ligados à indústria, né, dos dispositivos móveis, né? E depois de um tempo ligado a isso, com o patrocínio inicial da Nokia, Vivo, né, a gente vai vendo o quanto nos contam algumas coisas, mas não nos contam tudo. O quanto essas tecnologias embutem também situações um pouco delicadas ou perversas, né? O quanto, por mais que a gente conseguisse desenvolver um pensamento crítico, por exemplo, tem esse livro aqui, ó, Mediações, Tecnologia e Espaço Público. É um livro lançado em 2010, organizado por mim e por 2 colegas, Rodrigo Minelli e Marcos Bastos, que discute criticamente a emergência dos celulares desse interesse planetário com relação aos dispositivos. Um interesse que está ligado muito ao fetiche do consumo, né? E esse fetiche do consumo está ligado à obsolescência. Mas tentando, nessas curadorias, muitas vezes eu tentava abordar alguma tecnologia por exemplo, de medição do sinal de celular. E a Nokia dizia, sabemos como fazer, temos tecnologia para isso, mas é melhor não, né? E esse melhor não é que eu forçando algumas situações, e fui passando a entender que não se sabia muito bem o que era as pesquisas são muito ambíguas, né, com relação a esse aumento de sinal de uso do celular. E também com relação ao descarte. Por mais que todos os fabricantes tenham programas de descarte, o que eles geram de exploração no Congo, na Colômbia e começando no Brasil, pela procura dos minerais que são utilizados nesse celular, é algo muito sério, muito grave. Basicamente, o mundo alimenta uma guerra civil no Congo por conta de exploração do coltan, que é uma mistura da colombita e da tantalita, né? Então, só isso já seria suficiente para tudo, e vamos ver o que isso, em nome do consumo, em nome do fetiche, o que isso está gerando né, não exatamente lixo, mas de interferência no planeta e tal, né? Bom, mas depois de um tempo convivendo com essas entrelinhas da tecnologia, eu comecei a fazer alguns trabalhos um pouco para... Estava muito em comum as crash therapy, né? Estava em voga, que são terapias que surgiram na Espanha, que associadas a uma terapia meio psicológica, psicanalítica, eram oferecidos ferramentas, instrumentos para as pessoas quebrarem eletrodomésticos e quebrarem aparelhos com os quais elas têm uma relação de amor e ódio, né? Eu comecei a fazer um projeto que era isso, que era meio uma espécie de destruição de celulares. Isso virou uma performance, virou uma instalação em que o público se direcionava para uma tela ou outra e quebrava os celulares, né? Isso virou uma situação muito curiosa, porque esse projeto ele gerou muito interesse
quase que um interesse pela adrenalina gerada por as pessoas, o prazer das pessoas verem os celulares sendo quebrados, né? Como alguém apontando assim, eu tive esse modelo, quebra mesmo, ele me deixou na mão, né? Eu fiz uma série de versões desse trabalho, mas até então, até 2012, com vídeo, ou seja, com a representação dessa raiva, com a representação desse crash, dessa destruição. E foi numa exposição de 2012, curada pela Gisele Beigemann, no Instituto Tomiotaki, que a Gisele fez uma provocação que foi sensacional. Tem curadores que fazem provocação, Daniel, que mudam o nosso rumo ou inauguram um novo campo. Eu tenho certeza que você já teve essa cumplicidade com alguns artistas. Eu acho que isso é um presente para o artista quando há uma provocação desse tipo. No caso da Gisele, foi essa de dizer, bom, você está lidando com a representação, e agora? Qual vai ser o próximo passo, né? E aí o próximo passo foi pensar, não, vamos destruir o aparelho em si, né? Mas como destruir o aparelho em si? E daí que foi, a minha primeira ideia, antes até de procurar o Léo, foi eu vou buscar uma imensa, algo muito pesado, que a pessoa coloque o aparelho lá e ele vai esmagar o aparelho, algo caindo de cima e esmagando o aparelho embaixo. Mas isso era perigoso, a exposição não gostou da ideia, era violento, né? E aí a gente caminhou para um caminho, uma situação um pouco mais lúdica, que era uma máquina de esmagar o celular. Isso começa com um processo de interesse que é, vamos colocar os celulares para esmagar e vamos buscar celulares que não têm mais uso. Então, isso são testes de torque para ver que força poderia ser usada para esmagar. É que a gente chegou numa morsa, não era nem uma morsa hidráulica, mas uma morsa mecânica, e que seria alimentada toda uma tractana de automação industrial do it yourself, assim, uma automação industrial de galpão, né, de ateliê, para conseguir o torque necessário para que para que esses celulares fossem esmagados e pudessem realizar um pouco esse desejo no imaginário, esse desejo inconfessável das pessoas de vingança da obsolescência produzida por essa indústria, né? Lucas, só um segundo. Itália. Tem alguém com o celular, tem alguém com o som aberto. Vamos pedir para todo mundo desligar o som. Tem uma voz de mulher que está entrando junto com a sua. Por Legal, favor, obrigado, todo mundo Luciana. desliga o som. Tá, obrigada, que eu também estou me incomodando e eu quero te ouvir. Vou desligar o meu agora. Tá, só um detalhe, assim, nesses números, nessas informações, né? A Nokia, por exemplo, a gente premiava no festival, no começo mais ligado ao audiovisual, com os últimos modelos da Nokia. Mas muitos dos premiados, pessoas de cinema que ganharam esses prêmios, o Beto Brant, o Kiko Goifman, eles chegavam no final, no outro ano, quando participavam, às vezes como júri, né? Eles falavam, nossa, esse celular já não serve para mais nada, né? Em um ano se tornava muito obsoleto, mas até que hoje. E teve um biênio assim, que a Samsung lançou 300 modelos, mais de 300 modelos, a LG 150 e a Motorola uns 100 e poucos modelos, né? É quase um celular por um dia sim, um dia não, no caso né? É um absurdo isso, um modelo. Isso porque há políticas de lançamento direcionadas a mercados asiático, Europa, América do Norte e Américas do Sul, né? Então, e muitas vezes eles não têm muita novidade. A novidade é um dispositivo a mais que eles querem que seja vendido como uma novidade que possa ser
vendida como patente, como nova patente. Mas vamos continuar aqui, então. Espera aí, que estava... A gente estava mais ou menos aqui, a gente montando lá no Tomiotaki, e aqui é o primeiro momento em que a gente está testando, de fato, o mecanismo de alimentação, colocando uma carenagem para que ninguém colocasse o dedo ali. Então, aí, eu vou passar um outro trecho de vídeo enquanto eu falo, que é do mesmo trabalho e tal, mas é que, para explicar um pouco melhor, a máquina funciona como a ideia era implicar o público, não como atiçar esse caráter de vingança ou de esse desejo de destruição embutido nas pessoas, mas de fazê-la implicar de que você, como eu dizer, você também é responsável por isso. Porque a máquina funciona de acordo com o fluxo de sinal existente no local. Quanto mais pessoas usam o celular no ambiente, quanto mais o fluxo de sinal por dados enviados, que são captados por um sensor, né, mais a máquina destrói celulares. Ou seja, a obsolescência é resultado do consumo. A obsolescência é resultado da conivência com o consumo. E isso é um fator absolutamente importante ali, de que há essa detecção do sinal gerado no ambiente por uso de dados, e esse uso de dados é que faz com que a máquina entre em funcionamento e quebre e destrua dezenas de celulares por hora ou um por dia, né? É como se nós somos responsáveis por colocar essa máquina, né, capitalista que gera esse desejo de substituição, essa alimentação do fetiche em movimento, né? E um dado que foi surgindo no processo também é o de que, ao esmagar, a máquina separa o plástico do metal. E, ao separar o plástico do metal, ela facilita o processo de reciclagem, que nesse momento, todo o processo de reciclagem era feito em alguns países na Europa, curioso, Suíça e Alemanha. O Brasil mandava toneladas de aparelhos, isso chega e é separado, né? Sanlien, por exemplo, que apoiou fornecendo celulares, era uma empresa de gestão de resíduos tecnológicos, né? E isso é ou seja, a máquina, de alguma forma, a gente pegava ao longo depois de um tempo de exibição, esses celulares já mais ou menos desmantelados, já separados, e isso ajudava no processo de reciclagem. A máquina, uma máquina pesada, difícil mantê-la, difícil montá-la em outros lugares, mas mesmo assim ela esteve em Belo Horizonte, esteve no Rio de Janeiro e esteve em 3 exposições em São Paulo. Aqui no Instituto Tomiotaki ainda, o próprio Ricardo Otaki ali, né? Arlindo Machado ainda. E era um projeto que de alguma forma, colocava essas questões em evidência, né? Colocar em evidência foi, de alguma forma, um ponto importante para esse processo. Fiz outros desdobramentos com o coração dela, que é esse da leitura do sinal. A leitura do sinal, comecei a aplicá-la em outras exposições, essa aí no CCBB, no Rio de Janeiro, que indica um pouco a 100 de sinais luminosos, mostrando, olha, se você enxergasse o espectro eletromagnético produzido pelos celulares, você ia ver o teto do lugar mais ou menos assim.
e fiz também, esse aqui, já encerrando, uma outra versão em que, dentro de uma pilha de celulares, ou de dejetos, né, eu colocava, estava na ASP Art, 2017. Dentro dessa pilha de celulares aqui, tinha alguns que mostravam um documentário da exploração do coltan no Congo, uma outra pessoa mencionando uma espécie do processo de reciclagem ali. Então, foi tentar usar o circuito da SPART como uma forma de pensamento crítico ali. Isso foi escolhido pelo Artsy, pela Veja, como as 10 estandes para se ver, dos estandes mais interessantes da SPART 2017. Tá? Tinha também um fascínio das pessoas olhando assim e vendo, né? Porque pelo fetiche de se ver, olha, eu já tive esse modelo, as pessoas são informadas sobre alguma coisa. Enfim, é isso. Tem outros trabalhos com televisão e tal, mas eu acho que o que importa é deixar essa mensagem aí de tentar enxergar que ideologia existe embarcada nessas tecnologias. Não há tecnologia isenta de ideologia. As tecnologias sempre carregam algum pensamento e, geralmente, esse pensamento ele é perverso. Ou ele é ligado à guerra, ou ligado a uma exploração de algum minério, ou uma exploração que trabalha com serviço, trabalho escravo, ou ela dos aspectos mais nefastos do capitalismo. Enfim, é isso. Obrigado, gente. Espero não ter tomado muito tempo. Inspirador demais, Lucas. Realmente, enfim, é isso. Eu acho que a arte tem esse potencial, né, Luciana, que a gente falou aqui, que é muito incrível de como abordar tantos temas, desde a Guerra do Congo, na verdade, que a gente está falando, a toda a questão do consumismo, questão da reciclagem, realmente o que a gente estava falando, e aproveitar que eu vi que chegou nosso querido Bené Fonteles, adentrou na nossa conversa, saudá-lo, falando realmente em política e poética, Bené, que foi o nosso assunto da nossa última conversa que a gente teve por telefone. Um prazer tê-lo aqui com a gente também, Bené Fonteles. Enfim, Bené está em plena mudança de casa, então está um pouco chegando e chegou no meio, mas é outro artista que, enfim, junto com o Lucas e junto com o Rodrigo, cuja obra tem a ver com o que ele é, com a pessoa dele. Então, é realmente arte e vida. Ele é um ativista de verdade, assim. Talvez até o termo seja um termo que tenha surgido a partir da obra dele mesmo, já que é um ativista desde os anos 70, desde os anos 80, que vem trazendo para a gente uma poética muito política, enfim, ligada aos indígenas, ligada aos africanos, ligada aos brasileiros, ao tupi, enfim, com uma ligação muito forte, não só com a natureza, mas também com o sagrado, algo que nos aproxima muito também, eu e ele particularmente, enfim, temos uma conexão e de saber que a arte também tem essa missão de transformar, de transmutar, de gerar essa mudança. E a arte de Bené é uma arte que provoca isso nas pessoas. E é um prazer, Bené, tê-lo aqui com a gente também, enfim, nesse bate-papo. Lucas apresentou, a gente agora tem Rodrigo, tem você. Eu queria saber, Bené, como é que você está, porque Bené está meio nesse... Se você tem tempo de ficar aqui com a gente, aí ouvindo, entrando um pouco mais. Talvez o Bené possa falar já. Eu parei tudo porque eu não queria deixar de ver o Lucas, porque eu adorei parte da coisa que eu vi dele, eu já acompanho o trabalho dele já há um tempo lá da Fazenda Serrinha, né? Eu já participo desde o começo. Também não ia perder o Rodrigo, porque eu tenho uma admiração pelo trabalho dele. Vocês estão ouvindo bem? Sim. Bom, e a satisfação está com o Daniel, que é um irmão mais do que artístico, é um irmão
espiritual. Somos filhos de Oxalá no candomblé, né? Então, não precisa dizer mais nada. Então, estar aqui é muito bacana. Então, vamos lá. Na hora que vocês me quiserem, eu estou firme. Eu queria fazer uns comentários sobre o que o Lucas falou, a questão do celular, porque eu sou muito ligado nessa questão. Adorei o trabalho dele, que eles fizeram no Instituto Tomiotaki e tal. Tem umas colocações para fazer com relação a esse aparelho que é bendito e, ao mesmo tempo, é maldito. Talvez o Bené já pudesse prosseguir, não? Emendando sobre o Lucas e daí falando do seu processo. Pode ser? Claro. Mas eu vou ficar até o fim agora, porque eu já dispensei até a turma que estava trabalhando comigo, porque esse assunto é maravilhoso. E quero aprender com vocês, né? Posso falar, então? Vamos, Bené. Por favor. Olha, o primeiro ponto, como eu queria continuar a onda do Lucas sobre o celular, acho o celular, desde o começo dos anos 90, que eu vim acompanhando a instalação dele no Brasil, e que quando a Folha de São Paulo fez uma matéria num caderno que hoje não existe mais, já nem me lembro do nome do caderno, mas aí perguntaram um físico da USP o que eles achavam do celular, e ele disse que joguem fora. Inclusive, saiu bem grande na capa do caderno, joguem fora. E aí ele foi dizendo tudo porque eu fiquei bem assustado. Eu fui a última pessoa que eu conheço das minhas relações que adotei o celular. Também eu fui o último a ter C.com, sabe? E aí demorei muito a entrar no computador e ter e-mail. E aconteceu que ele criou uma associação em São Paulo que até uns anos atrás já tinha tirado 250 antenas de celular junto de escolas, hospitais, etc. E ele provou realmente, tem documentos, e tem uma amiga também que fez uma grande pesquisa internacional provando a loucura do celular, que a gente não pode colocar junto da cabeça, de maneira nenhuma, do ouvido, não pode dormir no mesmo quarto que ele, né? Eu desligo o celular 1h da noite e só coloco, acendo ele, que eu digo assim, acendo ele, 10h30 da manhã. Nem tentem falar comigo, porque não vou falar. E ele fica sempre distante, né? Porque alta radiação, vocês nem imaginam. De certa forma, o Lucas mostra isso com aqueles raios, né? Então, é muito perigoso. A radiação do celular é muito perigosa. Tem gente que dorme com ele. É uma loucura isso. E ninguém nem lê o manual, que se lesse pelo menos o manual, sabia dos perigos que correm. Algumas coisas tem. A minha filha conseguiu que não tivesse uma torre em cima do edifício dela. Eles tiveram reunião do condomínio, ela levou os documentos que eu consegui de uma amiga que fez essa pesquisa sobre energias eletropatogênicas, né? E aí eles ganharam, porque o síndico já tinha ganhado a promessa de um carro para poder articular essa torre em cima do edifício. E eles venceram. O casal, minha filha e o marido, venceram, com outras pessoas conscientes, que viram o perigo que era de 200 metros de radiação a partir do edifício. Então, essa é uma reflexão muito interessante que a gente precisa fazer. E a outra coisa, quando o Daniel fala do artivismo, né? Eu queria pedir permissão para dizer que, na verdade, esse termo foi criado por mim. Em 92, quando eu fui relator da Carta dos Artistas dos Habitantes da Terra, na Eco 92. Então, nós fizemos um grande evento em Brasília, com 100 artistas e pensadores do mundo, ocupando vários lugares de Brasília, e depois tivemos um grande circo dentro do Aterro do Flamengo. E nessa história nós redigimos, se apresentamos, esses artistas do Brasil e do mundo, e aí eu fui o relator e achei que juntar artista e ativista, essa palavra fazer uma
uma simbiose, seria interessante. Então, está na carta. A carta foi impressa em pôster, frente e verso, que a gente editou pela Fundação Cultural de Brasília, e aí divulgamos para o Brasil inteiro. Aí, então, pegou isso, aí eu vi nos anos para cá esse termo, eu acho ótimo, porque ele nem sabe que sou eu, mas como ele tocou no assunto, eu estou dizendo, mas não vale isso nunca, porque, na verdade, o que vale é o que cada um faz, não, nada tem autor. Esse negócio é muito chato. Então, o importante é que a coisa pegou em termos de essência e, né, em termos dos artistas serem ativistas também, na verdade, porque sempre foram, desde o começo de tudo. E aí eu deixo, porque vocês querem fazer alguma pergunta, acho mais legal era querer saber se vocês querem saber alguma coisa de mim, da minha onda, do movimento Artistas pela Natureza, que eu coordeno há mais de 30 anos, eu quero dizer sobre isso também, porque a gente começou um trabalho de educação ambiental e consciência ecológica através da arte nos anos 80, que já tinha um movimento de artistas aqui em São Paulo, né, que era um espanhol, que editava uma revista desse movimento, Artistas assim pela Natureza, né, vamos dizer assim, eu não me lembro mais o nome dele, e nem do movimento, mas ele editou uma espécie de fanzines. Esse cara, ele deu a voz ao Beuys em 77, 75, por aí, quando ninguém falava de Joseph Beuys no Brasil, e o Beuys tinha lançado o Manifesto por uma Alternativa Global. Essa é a primeira coisa que um artista fez, discutindo tudo isso que a gente vai discutir, ou já conversou aqui. O Beuys é dessa vanguarda, ele, junto com que eu não sei se eu sei dizer o nome dele, mas o Daniel vai me corrigir, Underwasser, que é um artista austríaco, que também faz coisas incríveis com relação a essa história toda. Ele cria o primeiro barco todo feito, movido por energia, né? Ele é que usa a primeira vez as garrafas nas paredes das casas, garrafas coloridas de tudo, de qualquer vinho, sei lá, qualquer bebida. E ele é um artista que, embora ele seja um pouco decorativo, porque ele herda muito a coisa de vários dos ícones russos, ou então mesmo do nosso Gaudí, né? E do Klimt, mas ele faz uma coisa em termos ecológicos, as construções dele são fantásticas. O primeiro teto para pastar ovelha ou qualquer animal, ele faz uma estação de ternas, todas gramadas, o teto, aproveitando os declives. É preciso conhecer o trabalho do Wasser. É importantíssimo, né? Para a gente saber o que é arte, ecologia e tudo isso que a gente está falando aqui, né? E também, logicamente, que Joseph Beuys, porque esse talvez, depois de Duchamp, ele vai criar tudo que a gente tem como arte contemporânea. Eu tenho uma admiração profunda pelo pensamento do Beuys. Eu li em 75 esse Manifesto para uma Alternativa Global, eu nunca mais fui o mesmo, desde que eu li, graças a essa publicação, que era Miguel, o cara chamava-se Miguel, mas não sei o sobrenome dele, mas o pessoal de São Paulo há de se lembrar desse cara maravilhoso que fazia essa publicação e dava essas ideias primeiras da ecologia e da arte no Brasil, do qual eu fui seguidor, entendeu? Bom, aí a outra coisa... Também... Diga-me. Eu falei também antes de você entrar, estava falando também de Kreisberg, né? Que é outra figura também que tem também o seu papel aqui num grito, né? Eu me lembro que eu fui lá para a fazenda dele lá em Viçosa, enfim, foi um dos artistas também que muito me tocou nesse começo por essas questões, assim, estar em alerta quanto a isso, né? Apesar de ser um olhar um pouco de fora, digamos, mas era outro artista que também colocaria nesse pacote também de artistas que tem esse olhar já há algum tempo, né? Dentro desse... Eu recomendo que vocês assistam o filme da Regina Gear sobre o Kreisberg, que é maravilhoso. O do Moreira Salles também é bom, né?
mas o da Regina Geá é um grande documento sobre ele, que era a grande amiga dele, né? Inclusive, eu tive aí no debate com ela, no Cine Itaú, junto com Ailton Krenak, foi o debate depois da estreia do filme, e foi muito bom essa história toda, e o filme dela é fantástico. Ele é o primeiro artista no Brasil, porque tem dois artistas no Brasil primordiais nessa história, um é ele, o outro chama-se Tom Jobim. O Tom Jobim foi o primeiro a gritar contra a agressão à Mata Atlântica, né? Porque a música dele, como ele diz, é a Mata Atlântica, né? Passarinho e todas essas. É tudo. Você pega os discos dele, a Sinfonia Saudades do Brasil, é de você chorar, e você viaja pela Mata Atlântica totalmente, até sem saber. Eu já botei meu Discman saiu pela Mata Atlântica, quando a gente tinha Discman, e saí ouvindo a Sinfonia do Brasil, eu chorei, entendeu? Porque ele conhecia os passarinhos todos, ele como Villa-Lobos, que Villa-Lobos também se baseou muito no som dos pássaros, né? Não só nas coisas, vamos dizer, da cultura popular brasileira. Então, eles são dois artistas primordiais. Ele gritava muitas vezes, o Tom Jobim. Se você vê um documentário que foi editado sobre ele fala da história do porte de uma caixa de fósforo, né? Que deveria ser o mesmo de uma arma, né? Porque o que se destrói... essa entrevista, é incrível. Exatamente. Tom Jobim é a figura. Ele foi a pessoa... depois do meu pai... Rodrigo. Vamos botar Rodrigo no papo então... também. Vamos botar Rodrigo, Ótimo. Que ele está aí também. E o Lucas e também, acho que tem coisa para dizer. E Lucas também, mas vamos botar Rodrigo. Traz aí um pouco, chamar Rodrigo para a nossa conversa e botar seu microfone ligado. Não. Aqui, Rodrigo. Vamos nessa. O legal tem que são gerações, né? Muito bom. Eu acho que, Daniel, cada um... Primeiro, obrigado mais uma vez, Daniel Teira, a Luciana. E eu acho que cada um de nós aqui traz uma experiência e para mim, ouvir o Bené, especialmente, com essa imensa experiência que a gente conhece em parte, mas nunca vai saber o todo, e o amigo Lucas, enfim, estamos aí. Mas eu acho que tem uma coisa muito interessante entre mim e o Léo, é a dúvida, Léo. Eu gostei muito quando eu li um pouco a sinopse do seu site, e você coloca muito isso, né, sobre as perguntas que estamos fazendo agora, que é preciso fazer, continuaremos a fazer, são inesgotáveis, e porque eu estou permeado delas, assim, estou cheio de dúvidas no final. Eu acho que quanto mais a gente vai aprendendo, lendo e trilhando esse caminho entre arte e ecologia, que também é uma coisa que me captura aí ao longo da minha vida inteira, como o Daniel colocou um pouco. Eu acho que cada um de nós aqui fez uma curva. Eu acho que talvez todos os ouvintes aqui desse bate-papo tenham interesse específico no assunto, por isso que estão aqui e que tenham suas trajetórias e suas histórias entre arte e natureza e ecologia. E como o Daniel falou, isso é muito cedo na minha vida, a coisa acontece mesmo quase que de berço. Tipo, eu nasci, na verdade, na Amazônia por uma contingência, porque, como ele falou, era para ser pernambucano, minha família toda é pernambucana. Na verdade, eu me sinto mais pernambucano de cultura e de formação, porque eu vivi minha vida quase toda lá, em Recife. Mas, tendo nascido na Amazônia, isso já me trouxe um label, né? Uma imagem de que já era um cara um pouco diferente, sendo um manauara vivendo em Recife, e depois fui morar no Rio. E essa coisa de ter os pais ecologistas, ambientalistas, históricos, né? Minha mãe é uma arte educadora experientíssima, assim, desde os anos 70, meu pai também, eles fundaram ONGs, etc. Então, a minha formação enquanto artista surgiu muito daí, e foi daí que eu comecei a desenhar os livros de biologia dentro de casa e a visita de campos com os cientistas, colegas dos meus pais. E eu lembro muito bem que, ainda nos anos 80, uma coisa curiosa, assim, todo edifício que a gente ia morar, o apartamento que a gente ia morar no prédio, meu pai fazia duas coisas em cada prédio, que era o jardim, melhorar o jardim e estabelecer o sistema de coleta seletiva de lixo. Isso no final dos anos 80 para começo de 90, ou seja, antes da Rio 92, né, Bené?
Isso quase não se falava mesmo, antes de 92. Então, esse esforço eu acompanhei e sou parte disso durante a minha vida inteira. E, de certa maneira, eu posso dizer que dada tal experiência, até por osmose, ali por estar junto, e meio que de uma maneira forçada, digamos, eu não tinha escolha, eu ia ainda criança para as reuniões de ecologistas nos anos 80. Então, eu fui formado nisso aí enquanto artista, tá? Mas a curva que eu fiz foi um pouco diferente. A minha irmã, que é quase da minha idade, um ano mais nova, ela se tornou também ecologista ambientalista. E eu não artista, mas um artista que trago esses incômodos, na verdade. E, no fundo, depois até o Paulo Reckenhoff me chamou a atenção num texto que ele escreveu, ou foi uma citação que ele fez, e que muito se diz que o Rodrigo Braga trabalha com a ecologia e com a natureza, mas, na verdade, a questão principal dele é o homem. Então, é esse corte que eu quero fazer aqui, porque esse homem é o homem incomodado que eu sou, né? E cheio de dúvidas, Léo. Então, agora, sob o ponto de vista especificamente dos dejetos de ateliê, os refugos da matéria que a gente utiliza, aí eu preciso também fazer uma observação, acho que o Daniel sabe muito bem, que eu não sou um artista de ateliê, de prática de ateliê, né? Eu praticamente não gero resíduos, porque eu não trabalho no ateliê, eu trabalho em campo. Porém, em campo, eu trabalho diretamente com a mão na massa, a mão na matéria natural, né? Então, quase tudo é orgânico e feito em loco, diretamente na paisagem, e que lá mesmo fica. Bom, sou um cara que também sou da imagem, né? Da fotografia e do vídeo. Então, eu trago muito os registros das minhas atuações em campo, né? Que muitas vezes quase ninguém viu, só eu, ou um pescador que passou na hora, um caboclo. De alguma maneira, tem uma situação em que me ocorre e que é mais individual. E essa situação é isso, eu não tenho um dejeto. Na verdade, no máximo que me ocorre, já trabalhei com árvores grandes, com pedras, em instalações institucionais, mas essas árvores, essas pedras acabam indo de volta para a natureza, né? Eu vou compartilhar. Ah, não, tem que. Eu acho que eu errei aqui. Eu ia compartilhar a tela, mas tem que abrir preferência de sistema. Vou deixar no lado lúdico. Bom, pedras enormes, calcárias, que eu trabalhei no tenta, vai, em Paris. Rodrigo. Aquela assim. Dá um Pode tempo pedir. aqui de escrever aqui. Pode pedir. Debaixo, Tem lá embaixo, ó, no compartilhar tela. Não deveria Ok, precisar abrir eu sei. preferências de Não, sistema. eu sei, mas aí estou abrindo preferências de sistema. Ah, O zoom, vou autorizar o zoom. Ok. E não deu certo, né? tudo bem. Se não der, não deu. Mas era só É um para... pouquinho mais complicado. Não era só clicar lá Tudo embaixo. bem. Quando eu vi assim preferências de sistema e o Já dá um computador pavor, né? bloqueou. Você quer que eu compartilhe seu No meio site, da alguma fala. coisa? talvez. Bom, quem quiser observar o site é rodrigobraga.com.br. Pode entrar aí. Mas tem um trabalho que se chama Mar Interior, que são grandes pedras calcárias que eu coloquei na bacia, uma grande piscina no Museu de Arte Moderna de Paris e o Palais de Tóquio, e são 60 toneladas de pedras, mas essas pedras, no fundo, são orgânicas e elas voltaram para as mesmas pedreiras das quais eu retirei, ou troncos, estipes de palmeiras imperiais que eu coloquei na Casa França Brasil, no Rio de Janeiro, enormes, cada um de 6 metros, e lá estiveram como instalação, e depois foram cortados, fatiados e triturados para virar adubo, através de uma empresa que coletou lá. Então, na verdade, isso não é Léo, assim, uma questão minha nesse momento, mas eu acho que é preciso ir além, eu como artista, e sabendo que eu imprimo fotografias, né? E que essas fotografias, sim, podem gerar resíduos, né? As máquinas que imprimem essas fotografias geram resíduos.
embora sejam papéis de algodão, feitos nos moldes tradicionais há 500 anos, né, pela Han Miller e pela Canson, papéis neutros e pH neutro, etc., mas também geram um consumo de energia, de água enorme para a feitura desses papéis. As impressões são supostamente para durarem para sempre, são impressões que são de pigmento mineral, ou seja, sem químicos, mas, enfim, consomem energia. Somos consumidores e estamos emaranhados nessa rede. Quer que abra Daniel está alguma abrindo o coisa site, aqui? bom, vai lá em Tombo, Daniel, 2015. Quando é o vencimento do... Quando vence o Só como um exemplo aí, Oliva? Palmeiras que eu falei, da França, Brasil. Eles mudaram o vencimento. Gente, tem alguém com o microfone aberto, está entrando uma voz de mulher. Se alguém puder fechar, quem tiver com o microfone aberto, é legal. Obrigada. Acho que é um celular chamado Alice. É isso, é mais ou menos isso. Eu acho que é um grande momento para eu escutar também, sabe? Eu até falei, eu acho que eu disse para ter. Eu acho que tem uma coisa que os artistas estão sendo muito demandados atualmente com a pandemia e com a questão de ficar em casa, que como o mundo está se voltando para o virtual, a gente recebe muitos pedidos de uma coisa, doação de obra para campanhas beneficentes, e outra de lives, né? E eu disse a Tere que eu neguei 7 lives antes de aceitar essa. Eu neguei por quê? Porque, primeiro, que a maioria era para eu falar do meu processo criativo. Eu não sei se cabe nesse momento a gente ficar falando do processo individualmente de cada artista, processo criativo deles, e enquanto a gente parte desse mundo caótico nesse momento, e, na verdade, a grande matéria que a gente utiliza é esse mundo louco, e sempre foi assim para mim, e a matéria homem é a principal do meu trabalho. Acho que é isso, Daniel. Muito legal, Rodrigo. Muito, muito Desculpem, legal. eu não queria finalizar pessimista, assim, mas, de certo modo, eu acho que eu vou continuar só mais um minuto. Eu não sei, o Daniel falou dessa curva de entrada sobre o meio ambiente que eu fiz. E eu vejo meus pais como ecologistas. Meu pai já foi secretário de Estado de Cultura do Meio Ambiente, né? Fundou 3 ONGs. Minha mãe continua, ela mesma aposentada, está dando aula em turmas de engenharia, aulas de ecologia, em turmas de engenharia na universidade. E eu vejo os conflitos que eles continuam falando para mim, que se assemelham muito aos conflitos que eu via 20, 25, 30 anos atrás. E, no fundo, a gente amadureceu, eu acho que o discurso ecológico, né, da coleta de lixo, Semana Lixo Zero, por exemplo, eu lembro ter desenhado, enquanto adolescente ainda, folder para a Semana de Limpeza de Águas e Rios, nos anos 90. Então, assim, é uma coisa contínua, um trabalho de formiguinha, que é preciso ser feito, está sendo feito cada vez por mais gente. Por outro lado, eu tenho um sentimento meio de cansaço sobre isso tudo. Assim. E que esse trabalho de formiguinha, no fundo, às vezes desfeito, o formigueiro inteiro é desfeito por um tamanduá gigante. Mesmo assim, a gente é formiga e a gente vai continuar construindo formigueiros. E eu acho que a arte está aí para isso também. Não tenho respostas, muito mais dúvidas, de novo eu coloco. Sai de mim um impasse tremendo para a construção da minha própria obra. Atualmente eu estou dedicando a uma série que se chama Ponto Zero. Ponto zero, o que é o ponto zero? É a energia zero, é o estado primordial da natureza do ser humano, quiçá, mas sobretudo da natureza. Uma pedra, teoricamente, um ponto zero, não tem energia móvel, né, que se põe a mover. E eu acho que é
aí onde eu começo a tocar esse meu incômodo lá atrás de novo, talvez meio premonitoriamente sentindo um pouco de pior, sabe? Eu acho que o planeta Terra vai precisar de uma sacudida muito maior para tomar jeito, sabe? O humano, o ser humano. Enfim. Eu acho que o vírus está aí para mostrar isso, é só uma pontinha. Certamente vai vir outro vírus. E a discussão toda é sobre o crescimento do consumo da humanidade, que não para de crescer, e essa praga ser humano continua a devastar esse mundo. Mas, enfim. Lindo, que lindo, Rodrigo. Obrigado. Muito. Eu quero pegar uma carona no que o Rodrigo falou. Pegue, Bené. Ainda por cima também. Bené tem uma coincidência. Por favor, levante essa bola. Outra coincidência. Meu irmão, Bené, que você falou agora, é lindo. É justamente o que eu penso. Eu estou acompanhando essa história toda da pandemia bem antes, porque o meu grupo, vamos dizer, espiritual, já sabia há muito tempo que viria uma coisa como essa. Nós fomos avisados. A gente pensou que era a praga política do Brasil que nos assolou e continua assolando, mas era uma coisa mundial, sabe? E eu também acredito que não vai ter nenhuma solução, nenhuma vacina, enquanto a humanidade não compreender o que ela está fazendo de forma irresponsável, insana, com o planeta. Vai precisar o planeta parar, porque além do consumo louco, né, que existe, tem muitas outras coisas de respeito ao ser humano. Tem muito tempo acontecendo. O apocalipse, para mim, já começou a acontecer na Primeira Guerra Mundial. E aí a era industrial já começou a anunciar, de certa forma. Então, a gente está vivendo um momento que precisamos se repensar como ser humano, se reinventar. E aí é que está a questão. Para mim, aconteceu uma coisa muito louca. Eu gosto muito de dormir na minha rede depois do almoço e não conseguia dormir. Até que um ser apareceu na minha cabeça e disse: eu sou como se fosse um ET. E eu estou acima da atmosfera da Terra, vamos dizer, numa nave espacial gigantesca. E eu estou observando vocês. Eu quero que você escreva aquilo que eu tenho para dizer. E eu recebi, como médium, já que todos nós artistas somos médiums, a mensagem desse, vamos dizer, esse ET, que também sou eu, também tenho meu pensamento, também sou um ET do espaço, né? Para outras civilizações mais avançadíssimas do que nós. Então, aí eu estava fazendo os panfletos da consciência, editando, e aí dividi o texto em duas partes, e comecei a mandar para as pessoas refletirem sobre o que esse cara estava dizendo lá do outro lado. E é assustador, ao mesmo tempo ele puxa a orelha de todos nós, não passa a mão na cabeça, logicamente, o negócio é muito grave do que está acontecendo, as pessoas não estão caindo a ficha, quer dizer, de todos nós, eu também sou essa pessoa, eu continuo fazendo coisas que não deveria fazer, por incoerências e tudo, por dúvidas como as que assola a mente do Rodrigo. A arte só tem dúvidas, ela só fará perguntas que, no dia que algum artista tiver resposta, nós estamos perdidos. Né? E eu comecei a prestar muita atenção a tudo isso nos anos 70, quando eu morava na Bahia, e eu fiz 3 exposições no Instituto Goethe, lá, Wikiba, que é a convite do diretor de lá, e lancei um negócio da antes-arte do que tarde, que não era arte nem anti-arte, era antes-arte. O antes-arte do que tarde é um negócio que é baseado no Liberta Quaceratá, nem antes tarde do que nunca. E aí eu recebi um presente de um grande irmão e artista baiano, acho um dos maiores artistas do mundo, até com o uso da fotografia, que chama-se Mário Cravo Neto, do qual eu tive a honra de fazer curadorias dele. Agora estou escrevendo um livro dele sobre ele, mais como artista visual, de instalações e tudo, que eu, ano passado, montei uma exposição dele na Galeria Milano, aí em São Paulo. Então, eu queria mostrar para vocês isso aqui. Ó.
Eu ganhei isso aqui dele em 1977. Os passarinhos do jardim do ateliê dele, casa em Salvador, na boca do rio, eu morei atrás da casa dele e também morei com ele 3 meses, com a mulher dele. E aí ele botava as esculturas dele de fibras de vidro, saindo fios de fibras de vidro das esculturas, escorado no muro do oitão do vizinho com o jardim dele. Então, os passarinhos começaram a tirar da escultura dele os cabelinhos das fibras de vidro e fizeram esse ninho misturado num cajueiro dele lá e misturado com algumas coisas orgânicas. 70% do ninho é fibra de vidro. Eu nem quero dizer mais nada. Eu só quero mostrar para vocês isso aqui, que eu mostrei no meu trabalho na Bienal de São Paulo, em 77, que o Cravo Neto também estava. Eu montei uma sala só para mostrar esse ninho numa vitrine, né? E o Cravo tem outro. Os passarinhos fizeram 2 ninhos desses. Um é dele, que está lá no Instituto Cravo Neto, e ele fez uma fotografia que tá é uma das fotos mais incríveis dele, sob lona, né? Aquelas clássicas fotos dele. E o outro eu tenho, e que eu já mostrei junto com coisas dele e tal, em exposições minhas. Então, que história é essa, né, que está acontecendo conosco? E eu também quero dizer como a natureza transforma as coisas e como a gente vai, talvez, dançar como espécie e a Terra vai se recriar. Passará séculos, talvez milênios, né? A nossa destruição foi muito grande, uma destruição voraz, e nós vamos se refazer totalmente. Como, quer dizer, a Terra vai se refazer totalmente. A gente se refaz como espírito, porque a gente é eterno espiritualmente, nós continuaremos vivendo. E eu também quero que vocês, quando puderem, verem, eu quero dar um exemplo único do meu trabalho, que é tudo reciclado e tudo voltou para a história, que foi a Oca Tapera Terreiro, que eu fiz na Bienal de São Paulo de 2016. Esse trabalho que estava lá não era nada interessante, muito não. O que era interessante é que acontecia cada semana, eu fazia uma ativação durante uma semana de terça a domingo, em que eu convidei antropólogos, artistas, educadores, tudo. Foi de Egberto Gismonti a Chico César, Antônio Nóbrega, Cláudio Andujá, Davi Yanomami, Ailton Krenak, que inclusive pintou as 2 colunas, né, do Niemeyer, né, porque era como uma oca tapera engolia o modernismo, né, um terreiro engoliu o modernismo do Niemeyer e todo o modernismo brasileiro, uma antropofagia que eu fiz, né, e etc. Então, as ativações eram reflexões, eu titulei esse negócio de Conversas para Adiar o Fim do Mundo, pedi autorização ao Ailton Krenak, que criou o livro, né, e a história da Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Porque ele disse que quanto mais a gente adiar o fim do mundo, mais narrativas a gente tem para fazer. Mas não sei se a gente vai conseguir muito, não. Mas eu acho ele hoje o grande pensador brasileiro, ele sendo... porque é muito mais do que uma liderança indígena, é muito mais, ele é um xamã também, é um pajé, ele me chama também de pajezinho, a gente já fez muito ritual, muita coisa. Então, ela lá, essa oca era para ter essas conversas maravilhosas com o público, e tudo voltou para a terra, de certa forma, porque até toda a construção foi enterrada, pedido licença à terra para tirar dela, para fazer aquilo e devolver para ela, coisa como o Rodrigo faz, né? Eu também não tenho ateliê, Rodrigo. Eu faço as coisas em lugares que me convidam, e nasci também no Pará, como diz um xamã, uma figura que eu desci pelo canal xamânico da Amazônia. E minha família migrou do Ceará, né, para o ciclo da borracha. É verdade. E aí eu voltei com 6 anos, e a minha família voltou. E eu fui criado no Ceará, no Nordeste, na Bahia, em tudo quanto é lugar, Mato Grosso, que eu já morei em todas as regiões do Brasil. Estou no 8º estado. E é muito interessante ver você, porque eu vi um filme sobre você, Rodrigo,
que você está fazendo escavações onde era a sua casa, entendeu? E eu tenho uma casa como aquela que você fez, a casa das minhas tias, no interior, passei 3 anos morando na adolescência, eu faço escavações imaginárias, porque ela era toda de carnaúba, era toda de taipa, ali começou todo o meu imaginário. Quando eu vi você fazendo aquilo ali, eu chorei, entendeu? Você botar o seu corpo ali, você ir buscar as coisas da sua família ali, uma coisa que é antropológica, é tudo, é arqueológica. Achei fantástico. As coisas mais bacanas graças que eu ao vi Cláudio no Assis, artista. né, também. O filme dele era uma série de filmes sobre artista, né? E maravilhoso aquilo ali, né? Me identifico muito com as suas coisas, que eu já fiz várias histórias, né? Com chifres e com tudo, essas coisas de couro, que eu sou o produto da civilização do couro, que é o Ceará, com a minha família, e a civilização da borracha. Lá no país, eu fiz até um trabalho sobre isso, uma instalação grande até. Então, a gente tem essas ondas aí. Então, vamos continuar refletindo sobre a nossa condição na Terra e sabendo que nós somos muito pequenininhos, que além de viver é muito perigoso, como diz o Rosa, morrer também é muito perigoso. E para o que não serve mais para a gente. Lucas, fala aí, já vi que você está aberto aí o som. Não estava aberto. Eu acho que eu só me empolguei um pouco com a forma de falar do Bené. Está, de fato, muito próxima do Ailton Krenak. O uso de metáforas, o enredo entre um pensamento e outro, e a afirmação de urgências, né? Colocadas de uma maneira sempre espirituosa e potente. Não, eu estava, quando você mencionou a Oca, né? Eu lembro de ter estado lá em mais de um debate, um deles inserido dentro do aparelhamento, o grupo aparelhamento, que a gente fui parte dos que organizou uma exposição em apoio à ocupação da Funarte em 2016. Então, nosso diálogo ali dentro da OCA foi muito em torno das ações possíveis a partir daquele contexto, né? E foi, de fato, uma experiência incrível ter buscado, ter provocado assim, muitos chamavam de ágora, né, como a praça, uma ideia do encontro grego, mas é anterior a isso, é mais ancestral que isso, né? Ele é mais primordial, talvez, até ter esse encontro em torno do fogo, de uma situação que é essa situação da OCA, ela é um híbrido entre o público e o privado, né? Mas eu fiz um filme, só para mencionar aqui nessa amarração, eu estou para terminar um filme, em mais um mês talvez eu termine, é um filme sobre mineração, mineração de minério de ferro em Minas Gerais. E é um filme que tem a participação do Ailton, e que é como um ponto de uma pontuação muito importante em torno da visita aos pontos do chamado quadrilátero ferrífero, onde nos ensinaram nos anos 70, minha alfabetização foi dos anos 70, no auge da ditadura, e nos ensinavam que isso era motivo de muito orgulho, e nenhuma ponta de questionamento sobre o extrativismo, sobre a danação, o termo do Ailton, né? A danação da paisagem, a danação da terra, a danação do planeta em nome dos produtos industrializados e tal. Só queria um pouco agradecer e comentar essas conexões que você está fazendo aí, que elas vão pontuando para vários caminhos. E um outro, talvez, se houver tempo aí, para alguém comentar se nesse projeto do Léo, da Luciana e de outros, e dos aportes que eles vão fazer, se não vão abordar a ideia de
de upcycling, que é a ideia de reciclar, tornar o produto derivado da reciclagem como um subproduto, mas desse produto se tornar um produto mais interessante do que aquele lixo do qual ele veio, né? E eu não estou falando disso em termos de hype, assim, da moda, ou um pouco da cultura maker, ou como o empreendedorismo vende isso como uma moda, do tipo assim, vamos fazer uma luminária a partir de garrafa PET, ou vamos fazer uma... Estou falando disso de uma forma industrial e comprometida, porque a gente tem que comprometer são os poluidores também, né? A gente tem que comprometer os que poluem, de fato, os que jogam essa... não exatamente o usuário, não o usuário é uma ponta pequena. Acho que isso fez parte um pouco da conversa com o Léo outro dia. E essa ideia de upcycling, a gente dá uma busca por aí, todos vêm com um pouco o uso disso numa arquitetura, mas numa arquitetura na parte decorativa da arquitetura, e não em massa, e não de uma forma massiva, né? Então, essas ideias criativas, eu estou colocando entre aspas o criativas, porque é como o empreendedorismo se apropria disso, né? Como fazer isso não só um criativo divertido, mas algo que faça alguma diferença. Aproveitando, acho que Léo e Luciana, vocês podem voltar para a conversa, enfim, vamos... Legal. Pode falar, Lu. O tema do upcycling, na verdade, é engraçado, porque a palavra upcycling ela já é meio hypada, né? Ela já ela foi para um lugar que é importante do ponto de vista geral, que é da revalorização do material que já foi usado. Então, eu acho que existe esse lugar, mas você tem uma coisa mais profunda por trás, que é a gente sair desse mindset do novo e olhar e honrar os materiais que a gente já extraiu, né? Honrar tudo aquilo que a gente já fez com o meio ambiente. Então, hoje, por exemplo, a gente teve uma live com uma pessoa que trabalha com remanufatura de equipamentos industriais. Ele recupera equipamentos de 60 anos. E você imagina, assim, é como se fosse um mecânico de carros antigos. Ele recupera coisas que, sabe, aquele metal, ele falou, são peças incríveis, super bem aparafusadas, mecanismos. Então, eu acho que tem uma questão que em todos os níveis, a gente precisa sair desse mindset de que o extracionismo ele não tem consequência, né? Porque se você pega a máquina de alumínio, você pode colocar alumínio no Google, extração de alumínio na Amazônia, está lá, a foto está lá para você ver. Então, tem é uma mudança existencial mesmo na nossa relação com as coisas. E que passa por combater esse sentido de uma carência infinita, né? De que preciso de mais, de que preciso de outro, e isso é muito profundo. Eu adorei ouvir todos vocês, assim, a fala do Benê, do Rodrigo, me emociona muito, porque eu acho que tem um negócio que para adiar o fim do mundo todas as frentes, mas, na real, a gente precisa adiar o fim do mundo também por dentro, né? Repensando, revisando essa forma da gente encarar a nossa relação com as coisas, que, na verdade, a visão de que nós estamos separados das coisas, a visão de que nós não somos a natureza é uma ilusão. Então, para mim é muito... O negócio do upcycling, aqui eu já vou também fechar a minha fala, que eu estou falando muito, mas, assim, essa coisa do upcycling, para mim, Lucas, ela precisa ser colocada junto com vários outros métodos que vão na mesma direção, que é revalorização da matéria, de forma geral, né? E que isso pode acontecer, por exemplo, a gente foi visitar uma desmontagem de uma exposição e, assim, tinha coisas que dava para construir várias casas ali. Tinha placas de polipropileno, porque a gente quer que na exposição entre uma luz assim, meio difusa, nananã. E você olha e você fala, isso dá para fazer teto, parede de um monte de casas, dá para iluminar a casa de um monte de gente, porque realmente passa uma luz, nananana. E aquilo, você pergunta para onde vai, os caras não sabem para onde vai. Vai para a reciclagem. Então, a reciclagem vira o grande depósito
das nossas, né, das nossas mazelas. E aí o que acontece na nossa sociedade é os nossos rejeitos são cuidados por pessoas rejeitadas. São cuidadas por pessoas que são afrodescendentes, pessoas que não tiveram oportunidade, aí fica tudo naquele depósito, entendeu? Então, Rodrigo, acho que quer falar. Queria. Tá ouvindo? Tá, ok. Então, eu acho que aproveito esse elo aí, vou fazer o elo entre a Luciana, especialmente a Tera e o Daniel. Não só apenas a questão do ateliê, mas as reciclagens das exposições, etc. Eu lembro, Daniel, quando a gente trabalhou junto, e que a gente fez 4 exposições, né? Na verdade, uma exposição só que itinerou entre São Paulo, Rio, Fortaleza e Recife. E as realidades institucionais e econômicas entre os estados são completamente diferentes dentro do nosso país. Quando eu venho para cá, para a França, começo a experienciar outra realidade econômica e institucional das instituições ditas de primeiro mundo, enfim. E a gente sabe quanto mais rico o estado, a cidade ou o país mais promove o consumo. E é o consumo melhor, do melhor material, não importa muito sobre a quantidade, e a coisa só se avoluma. E eu lembro bem que a gente fez um esforço, o Daniel e a Teira fizeram um esforço para mandar equipamentos, displays de exposições que tinham sobrado de exposições em São Paulo para o museu em Recife, né? Que, por outro lado, é super carente desse tipo de material. Então, assim, de um modo, isso é uma coisa que pode ser feita e apresentada como um projeto para o futuro, entre trânsitos de matérias mesmo, não sei quanto isso custará também, em termos de transporte, etc., mas mesmo que se monte uma base de informação sobre isso, um site, ou, sei lá, até os moldes dos sites mais atuais de reciclagem mesmo, de outras reutilizações de dejetos e perdas, enfim, para trazer essa experiência para o lado institucional brasileiro, que mais do que nunca está carente, e esse país é muito desigual, e a gente pode talvez criar sistemas aí de trânsito de material. Então, isso deixa a gente muito agoniado, Rodrigo. Basta dizer que eu e Teira, a gente ficou 1 ano pagando um depósito para ficar guardando justamente a exposição do Red Made que a gente fez. A gente não conseguia jogar as bases fora, as cúpulas, ficava querendo usar isso em algum outro lugar. Acabamos que doamos uma parte para um filme, uma outra parte para uma outra produção. Aí a gente não conseguia jogar fora, literalmente, assim, aquelas madeiras super bem acabadas, enfim, madeira náutica, que você sabe que outras pessoas têm dificuldade. A gente acabou, depois conseguimos doar um pouco, doamos outro, acabamos conseguindo doar para diferentes produções ao longo de 1 ano, mas a gente ficou 1 ano pagando um armazenamento desse material e teoricamente inútil, mas que por esse desespero, você vê essas coisas, enfim, feitas em madeira náutica, pintura e acabamento automotivo, enfim, que estava novo em folha. Dei mesa de ateliê para artista amigo, o Dedé levou uma mesa gigante. E aí, enfim, era a forma que a gente encontrou mas é um dos grandes desafios. Porque vocês se incomodam com isso, né? Vocês se incomodam e querem desesperadamente fazer alguma coisa sobre isso. Mas muitos não, né? Então, sei lá. Mas a ideia, posso falar a ideia é essa agora, é se unir aqui com Léo e Luciana e com vocês todos para ampliar essa ação e que essa ação possa chegar nas instituições, em outros artistas, enfim, no meio crítico, e que a gente comece a se perguntar isso nas exposições. Uma grande Bienal, ela não pode não ter uma preocupação como essa. A Bienal de São Paulo, por exemplo, como a principal instituição de arte de São Paulo, que promove um evento de 10, 15 milhões de reais de orçamento. É um orçamento astronômico para um evento. E não ter um percentual pensado para isso é um absurdo. A gente tem que alardear esse tipo de coisa, assim. Então, e outro dia saiu uma reportagem dizendo que a Bienal era um exemplo disso. E, enfim, Luciana esteve lá
viu que era Bienal de fato, viu que é muito mais marketing essa parte do que ação de fato. Então, a gente tem que realmente, enfim, alardear e exigir que as instituições tenham esse tipo de preocupação. Eu agora vou começar a colocar isso quando eu for propor exposição. Enfim, cadê? E aí, o que é que a gente vai fazer depois? Vai levar para onde essas madeiras? Se não tiver onde levar, eu tenho. Aí arranja-se. Enfim, tem tanta... Previsão para os de jeito. Não precisa levar para a exposição no Nordeste. A gente pode levar para a exposição aqui, nos bairros pobres de São Paulo, que não tem condições de construir paredes. Então, você tem que minimizar até esse transporte e fazer com que a cadeia continue girando dentro do meio da Você pode fazer um banco de doações, gente. E numa tarde, isso vai sumir. Porque tem muita gente construindo, entendeu? E muita gente com carência de material. Exato. Posso e o material falar? que a gente usa Claro, Benê. Por favor, Léo. Ou Bené, vai. É que as nossas favelas são o que eu chamo de arquitetura de emergência, né? E então, imagina a Bienal doar tudo aquilo para uma favela na periferia de São Paulo. Imagina, Bené, que loucura. O que eles podem refazer os seus barracos com aquilo, que já são refeitos com embalagem de geladeira, de fogão, de tudo que vocês possam imaginar, papelão e tudo mais. Agora, a Luciana tocou no ponto muito primordial, uma questão existencial da mudança por dentro. E isso é que é a história, porque em 1976, eu morando na Bahia, eu entrei num restaurante natural e nunca mais comi carne na minha vida, nunca mais me alimentei de nada industrializado, porque eu compreendi que eu tinha rios que corriam dentro de mim mesmo, que eu sou a natureza. Essa é o que eu aprendi dentro da Umbanda e do Candomblé, que não há separação entre natureza e ser humano. E aí foi que eu deixei de beber refrigerante, também por uma campanha de um padre e de um bispo em Crateús, no Ceará, para tomar só sucos naturais do Brasil. Nunca mais na minha vida eu tomei refrigerante, desde 77 eu não bebo Coca-Cola ou qualquer coisa. Eu boicoto a Coca-Cola, a Nestlé. São dois dos trustes contra a água no mundo que querem privatizar. O Fórum Alternativo das Águas, que nós criamos em Brasília para o Fórum Mundial das Águas, era justamente para combater a Nestlé e a Coca-Cola, que estão comprando, inclusive, no Brasil, as fontes de águas minerais do Triângulo Mineiro, né? São Lourenço, Caxambu e etc. Então, não bebam água cristal, que é da Coca-Cola, não bebam Coca-Cola, procurem fazer... A Nestlé começou a jogar porcaria no Rio, da Europa, do país da Suíça, que, se eu não me engano, é o Reno, e eles, com aquela porcaria que não podiam mais jogar, eles criaram a margarina, uma das coisas mais nocivas que pode existir para a saúde. Então, a gente precisa mudar por dentro. Eu escrevi um livro editado pela editora Vozes, chamado Ecologia do Ser. É o livro do ser, sobre a ecologia do ser. Se você primeiro não se muda, você mesmo, porque o meio ambiente começa no meio da gente, como diz o TT Catalão, um poeta de Brasília. Então, e não existe meio ambiente. Eu lancei no Encontro Nacional de Ignorantes, que eu fiz em 91, em Brasília, a semana do inteiro ambiente. O ambiente é inteiro. Ele não é meio. Entendeu? E a gente está no meio, a gente é ele, é a história toda, refletindo absolutamente tudo. Então, o buraco não é só mais embaixo, o buraco é mais em cima, na camada de ozônio e etc. e tal. E aí é uma discussão muito profunda, que levaria horas a gente aqui, porque se eu escrevi um livro sobre isso, que depois o Leonardo Boff disse que foi o primeiro livro no Brasil que fala sobre isso, não é à toa de que eu venho recebendo coisas como um visionário, como nós artistas somos visionários, entendeu? E que eu já pensava isso desde os anos 70, quando eu fiz a situação do espaço urbano na cidade de São Salvador, uma exposição no ICBA, com artistas, arquitetos, pensadores, fotógrafos, e editei 10 páginas em jornais para denunciar o que iria acontecer em Salvador, a poluição sonora, a poluição, a especulação imobiliária, e etc. e tal. Então, a gente já fica pensando coisas muito antes de se falar em ecologia, que só ficou a moda em 92, nós já fazíamos isso lá em Salvador, falando sobre ecologia humana, porque eu apenas coordenei e bolei a história, mas era um pensamento das pessoas da cidade.
com relação ao que estava acontecendo no meio da ditadura, né? Então, que a gente foi até reprimido. Nosso equipamento foi roubado no ICBA pela Polícia Federal. Então, a gente vem enfrentando há muito tempo isso, mas vamos lá, porque eu ainda tenho um divino otimismo com relação à humanidade, apesar de pensar que esse momento está muito crítico. Mas esse divino otimismo ninguém me tira, porque se não é nessa dimensão agora, estaremos em outra dimensão fazendo o que devemos fazer e vamos repovoar a Terra. Existe um projeto que está acontecendo, o projeto Nova Terra. E esse projeto Nova Terra vai ser feito pelas crianças que estão acabando de nascer. Precisamos ajudar elas a construir uma outra história, porque só vão ficar elas, né? Na verdade, quem sabe, como dizem aí os visionários desse e de outros planos. Mas a gente vai fazendo o nosso trabalho todo dia, de formiguinha do tal do Beija-Flor. E aí vamos, muita alegria de estar com vocês, muito amor e gratidão a vocês por trabalho que o Léo está fazendo. Quero saber mais, eu li a história do Léo, curti muito, e quero saber mais e queria entrar em contato com vocês, tanto o Lucas como nosso querido Rodrigo, para convidar para o catálogo que eu edito virtual chamado Poéticas da Quarentena, que o Daniel já participou. E aí o próximo que vai sair agora é em homenagem ao Ailton Krenak. Várias etnias, vários artistas contemporâneos indígenas vão participar e já está lá para sair brevemente. Aí vocês mandam o contato de vocês que eu mando o catálogo. Então, muita paz para vocês, muita luz e muito amor. Vai lá, Léo. Bom, eu tenho só a agradecer também, porque foi muito inspirador, né, ter todas essas perspectivas. Um pouco esse encontro era justamente expandir, porque é um problema que tem um desafio, né? Gosto de chamar mais a palavra desafio. Desafio é um jogo, o problema é um muro. Então, esse é o desafio que a gente tem na mão. Pegando um pouco também o que o Lucas falou, do capitalismo que fez uma mineração condicionada e perversa. O Rodrigo falou da praga humana, que é um tipo de humano que praga, né? Não todo humano é praga, mas tem um tipo que praga. Né? O Benei e trazendo também ao colapso, né? Como fala o Ailton, que foi tão citado, né? O fim do mundo. Então, todas essas forças estão ali, né? E o perigo está perto, mas ao mesmo tempo, desde uma perspectiva da micropolítica, a que nos quer ser aquela formiga, aquele ser que pode ser formiga e também pode ser espírito, né? Que nós temos essa capacidade, né? E quando o Bené também fala aí agora das crianças, nós, né, muitas vezes, também uma cura de nossa pressão aqui na Terra vem quando a gente cura a nossa ancestralidade. Então, que ancestrais nos vamos tornar? Que memória estamos criando para o mundo? Eu acho que tudo isso que estamos aqui tentando fazer é justamente criar um tipo de memória, um tipo de consciência que inspire, né, outras pessoas, outros criadores. E o movimento é pequeno mesmo, da micropolítica, porque se a humanidade como um todo não cria uma consciência crítica em uma escala global, a gente não está na nossa alçada definir isso. Pelo menos para mim, minha alçada é articular na minha rede efetiva e de influência no mundo o que eu posso fazer. E essa proposta do Projeto Lix, né, tem a ver com isso, com por exemplo, hoje surgiram já ideias de banco de dados, de trocas de mobiliário, de produções, upcycling de uma maneira poética, de uma maneira diferente, enfim, tudo isso aqui agora está, digamos, levantamos aí vetores que também se vai depender de nós que possamos articular e trazer esses desafios, colocar esses desafios para as instituições. E para tudo isso precisamos a qualidade do tempo e da nossa atenção, né? Estar atentos a essas oportunidades, né? Mas eu acredito que todos nós estamos fazendo, por isso estamos aqui, né? Também, por exemplo, eu aqui também chegou agora está o Christian Ullman, que é um parceiro designer que está aqui também na nossa tela acompanhando nós. Ele tem um projeto que se chama Lixo Invisível. Ele está articulando uma rede grande de designers também, porque quando eu trago esse livro aqui, que fala Design de Culturas Regenerativas,
né, a arte e o design que se misturam, de alguma maneira, são forças do conhecimento e da consciência que a gente precisa articular. E cada vez mais, né, nessa multiplicidade, né, que hoje temos também aqui, hoje, de ter todas essas experiências aqui, né, que se foram colocadas em jogo, que para mim foi muito inspirador. E para mim é isso, é agregar e aprender, inspirar e ser inspirado. Para mim, o jogo está ali. E isso é o que eu tenho para falar e estou aqui disponível para ser uma ponte. Obrigado. Eu acho que, enfim, estamos com a missão feita aqui. A discussão a bola está com a gente. Eu acho que nós temos força, somos todos juntos. Se a gente se unir, a gente vai ficar ainda mais forte, exigir essa mudança, tentar que isso se torne uma política pública. Eu acho que também tem esse lado de forçar as instituições, que é por onde a gente pode conseguir mudar de fato as coisas, porque senão a gente vai ficar muito nesse discurso. Então, a gente, como atores, enfim, como produtores, como artistas, cada vez mais exigir das instituições esse papel, exigir que eles cumpram com a missão deles e que a gente possa estar caminhando junto com eles, porque, enfim, senão a gente não vai conseguir, de fato, transformar. Eu acho que, usando nesse nosso poder, não só poético, como político, que é aquilo que eu estava falando. Assim. Então, tem que ter as duas coisas juntas e, lógico, a força política ela vem desse conjunto que a gente está começando aqui hoje. Temos aqui 16, 20 pessoas. Esse vídeo depois vai ser visto por mais gente e a gente vai conseguir, enfim, tentar trazer mais gente para essa discussão e que mais gente cobre isso de quem, de fato, tem que fazer, né? Eu acho que é disso que a gente precisa, realmente. A gente sozinho não vai conseguir mudar, mas a gente pode exigir que os grandes mudem, né? E que a gente esteja junto com eles nessa. Então é isso. Eu queria, enfim, por mim eu finalizo. Não sei se alguém quer falar mais alguma coisa. Teira, você quer falar alguma coisa? Dá um oi. Vou agradecer a todos, que eu acho que já está todo mundo meio cansado, mas enfim, é isso. Foi muito lindo. Tem Eu acho que Muito foi lindo, incrível. gente. Obrigada. Muito A gente incrível. vai... Esse vídeo que foi gravado, a gente vai subir no YouTube da Casa Causa. E eu agradeço muito. Foi uma conversa muito inspiradora e muito lindo conhecer vocês, alguns que eu não conhecia pessoalmente. Assim, muito obrigada.